Todas as oportunidades que eu tiver aqui à noite, estarei falando sobre uma destas igrejas. E eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Capítulo 2. Estarei fazendo a leitura a partir do verso 1 até o verso 7, e a igreja acompanha a leitura. Ou melhor, vamos fazer de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus aqueça nossos corações com a sua palavra nesta noite. Meus irmãos, no casamento, é possível que o marido ou a mulher, a esposa, ou se não os dois, possam viver juntos bastante tempo, sem que sintam plenamente o amor um pelo outro. Às vezes são dedicados ao trabalho para o sustento do lar, ou no cuidado com o filho, mas sem ofertar plenamente o amor um para o outro. Sabe? Aquele sentimento inicial, o brilho dos olhos e o fervor do coração durante a caminhada pode se esfriar. E isso era exatamente o que estava acontecendo com a igreja que está em Éfeso em relação a Cristo. Eles perderam o primeiro amor. Havia um relacionamento, porque Cristo é o noivo da igreja, mas a noiva havia perdido aquele brilho nos olhos, o sentimento e o fervor do coração para com o seu noivo. A igreja de Éfeso, ela teve 3 pastores bem conhecidos por nós. O primeiro, esse amor inicial foi vivido e presenciado pelo seu pastor fundador, o apóstolo Paulo. No período de 2 anos que ele estava em Éfeso, de plantação e evangelismo, ele foi surpreendido por um avivamento a ponto de publicamente os moradores denunciarem seus pecados. Inclusive, aqueles que praticavam feitiçaria, pegarem os seus livros de feitiçaria
e queimarem em praça pública. Posteriormente ao pastoreio do apóstolo Paulo, o fundador da igreja em Éfeso, agora ele envia para dar continuidade ao trabalho o jovem chamado Timóteo. E Timóteo, ele trabalha, e durante um período o trabalho floresce ali em Éfeso e se estende para outros lugares. E depois de um tempo, nós vemos agora o último pastor que passa ali em Éfeso, chamado o apóstolo João, o apóstolo do amor. E de lá, ele foi levado preso para a ilha de Patmos por conta da pregação do evangelho pelo imperador Domiciano, uma ilha que servia de detenção para os piores criminosos da época. E foi exatamente nessa ilha que aprouve Deus dar a João as revelações do Apocalipse, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. A cidade de Éfeso, meus irmãos, foi a primeira a receber o evangelho da Ásia Menor, e dela se espalhou pelas províncias, atingindo a cidade de Filadélfia, Pérgamo, Esmirna, Laodiceia e entre outras cidades. Segundo Simon Kistemaker, a cidade de Éfeso pode ter acomodado uma população de mais de 200 mil pessoas. Ela era uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade de muitas pessoas que tinham muitas visões. Ela tinha um teatro que comportava mais de 24 mil pessoas e também possuía uma das 7 maravilhas do mundo, o templo dedicado à deusa Diana, feita de mármore branco e enfeitada com fios de ouro. Nesta cidade estava o maior porto de toda a província, aonde concentrava um enorme comércio, especialmente os de artefatos religiosos, porque a idolatria à deusa Diana era tão grande que o comércio era tão vantajoso com as vendas de estatuetas da deusa Diana. Fato este que fez com que o apóstolo Paulo, no início da sua pregação em Éfeso, teve que sair em retirada, porque aqueles que vendiam estatuetas da deusa Diana e que ganhavam recursos com esta venda, começou a ter uma cadência em seu comércio, e logo queriam que Paulo fosse ali morto ou fugisse daquele lugar. Quanto à vida moral, era deprimente, porque o culto à deusa Diana era permeada com prostituição. As mulheres que estavam no templo faziam parte do culto, se prostituindo com homens dentro daquele templo. E, meus irmãos, os oficiais romanos também, eles forçavam o povo a adorar ao imperador, expressando a fórmula: César é o Senhor. É neste cenário que estava a igreja que confessa Cristo. E logo no início do texto que nós lemos, nós vemos a apresentação de Cristo ao pastor da igreja que está em Éfeso. Ele se apresenta como quem tem o controle e protege a sua igreja, como quem anda no meio da igreja. Os membros da igreja aqui, no início da carta, são comparados como candeeiros, ou seja, são os crentes que estão ligados a Cristo e que brilha em meio às trevas. O candeeiro ou candelabro representado nessa figura que está sobre a mesa, tem a tipificação central como aquele que é Cristo, e todos os outros em suas laterais estão diretamente interligados à central. E por meio deste ligamento ao Cristo,
todos brilham à luz do seu Senhor. Meus irmãos, somente alguém que está perto, somente alguém que conhece profundamente as obras da igreja é que pode dar um diagnóstico preciso da igreja. Jesus é quem está no meio da igreja. É Ele que guarda a sua igreja em suas mãos e por isso Ele pode diagnosticar precisamente a igreja. E quais são? O diagnóstico de Deus para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora, era uma igreja paciente na perseverança e que não tolerava mentiras. A igreja, ela tinha aprendido com os seus pastores a não aceitar qualquer coisa ou pessoa que diz ser apóstolos. Ela tinha aprendido a manter-se firme por conta do nome de Cristo. Eles não aceitavam os nicolaítas. E por isso, o texto bíblico vai dizer que isso fazia vantagem, porque Deus também não concordava e odiava as obras dos nicolaítas, assim chamados por tentar conquistar as pessoas através do engano, e examinava a igreja estes que procediam de Nicolau, que enganava as pessoas através da fala, através da sua persuasão, e a Bíblia vai dizer que a igreja examinava e descobria as mentiras daqueles que eram nicolaítas. Apesar das qualidades desta igreja, uma coisa não passou desapercebido do olhar de Cristo. Eles abandonaram o primeiro amor. A igreja era incansável no trabalho, resistia às provas com paciência e não aceitava os mentirosos. Contudo, o amor era ausente em suas atividades. O amor não refletia naquilo que eles faziam. O amor não era o canal dos demais trabalhos na igreja de Éfeso. Provavelmente, os crentes da segunda e da terceira geração perderam a real motivação que os seus pais e avós tinham demonstrado no início. Simon Kistemaker diz que o verde vigoroso da primavera havia desaparecido da congregação. E os tons desabotados que caracterizam o outono estava predominando na igreja. Já o outro comentarista aponta que, como resultado, a igreja daquela época tornou-se rica em conflito e discussões teológicas. Por isso, Jesus chama a igreja ao arrependimento e a praticar as primeiras obras, convida-os a lembrar aonde foi que ela caiu. Meus irmãos, o diagnóstico de Deus para a igreja de Éfeso reflete verdades para a igreja do século presente. A igreja de Éfeso tinha diversas qualidades, mas faltava-lhe o primeiro amor. E eu quero, justamente nessa noite, refletir com os irmãos, ancorado no tema primeiro amor, uma urgência para a igreja de hoje. E entender e praticar as verdades das argumentações que se seguem, meus irmãos, pode mudar a nossa vida como parte da igreja. Perceba por que o primeiro amor é uma urgência para a igreja atual. Primeiro porque sem o primeiro amor, nós podemos cair no erro de priorizar apenas o trabalho. É isso que o texto no verso 2 vai dizer: conheço as suas obras, eu sei o seu labor, eu sei o seu trabalho. Meus irmãos, a igreja de Éfeso,
era uma igreja muito trabalhadora, uma igreja incansável no trabalho. Aliás, foi por meio dela, do trabalho que ela realizou, que o evangelho começou a atingir todas as outras cidades da Ásia Menor. Éfeso, partiu dela o evangelho para Filadélfia, partiu dela o evangelho para Sardes, partiu dela o evangelho para Colossos, partiu dela o evangelho para Esmirna, partiu dela o evangelho para outros lugares. Foi ela quem primeiro recebeu o evangelho. Provavelmente, no decorrer do seu esforço e dedicação, eles acabaram priorizando a obra ao invés do dono da obra. Meus irmãos, precisamos ter sempre o cuidado de não nos perder no meio do trabalho. Nessa dedicação e a nossa labuta para o crescimento da igreja, a administração e manutenção, às vezes pode nos levar ao ativismo, se nós não sabermos com o que nós estamos fazendo aquele trabalho, ou por que estamos fazendo aquele trabalho. Ativismo é diferente do trabalho em dedicação ao Senhor. E a igreja aqui está sendo marcada por aquela que agora perdeu o primeiro amor. Jesus é a essência do amor, e a falta da relação com Ele nos faz estar preso a outras coisas. Em especial, a igreja de Éfeso estava preso especialmente ao trabalho, em detrimento do amor, ou do primeiro amor que procede do próprio Cristo. Podemos, às vezes, estar tão cegos pelo trabalho, criar confusões quanto às coisas que às vezes não estão andando segundo do nosso jeito, da nossa maneira. Meus irmãos, precisamos trabalhar, mas acima de tudo saber por que estamos trabalhando e para quem estamos trabalhando, porque o trabalho vazio da devoção gera pesar e conflitos desnecessários na igreja. Mas perceba ainda comigo, por que o primeiro amor é uma urgência para a igreja atual? Porque sem o primeiro amor, nós também podemos cair num outro erro, o erro de priorizar a moralidade. O texto bíblico vai dizer no verso 2 ainda: eu sei que você não pode suportar os maus. E quem são os malfeitores aqui que o texto bíblico está falando? Os falsos apóstolos, eles eram os malfeitores. Os mentirosos são os malfeitores que o texto está dizendo. A igreja em Éfeso, ela era moralmente impecável. O sentimento que ela tinha a respeito do engano era plausível e genuíno. Provavelmente, agia com firmeza com qualquer engraçadinho que quisesse se aproveitar ou estava chegando na igreja. É interessante que a igreja do primeiro século, ela se preocupava com aquelas pessoas que estavam chegando, e muitas delas foram atingidas por heresias, como o próprio gnosticismo. E necessariamente, para uma pessoa chegar em uma igreja, precisava de uma carta de recomendação para ela ser bem aceita. E aqui, o texto nos mostra que a igreja de Éfeso fazia isso com precisão. Não era qualquer pessoa que chegava. Primeiro, precisava ser avaliado quem era aquela pessoa. Ela tinha uma visão a respeito da moralidade precisa para aqueles que estavam chegando na igreja e para não contaminar a igreja. Meus irmãos, quanto à moral, também nós precisamos ter o cuidado, pois priorizar a moral sem o amor de Cristo, que procura olhar e entender o próximo, é tornar-se fariseu. E perceba, meus irmãos, que os fariseus eram isso, porque eles priorizavam a conduta
ao invés da própria vida. Nós precisamos entender e priorizar a conduta, sim, mas isso atrelado ao amor que procede de Cristo. Porque senão nós seremos presos na letra fria e condenaremos as pessoas à morte, assim como eles fizeram com aqueles que não cumpriam fielmente a lei dentro daquele período. Aliás, nós temos o próprio relato da mulher adúltera, que levaram diante de Jesus e eles queriam apedrejá-la até a morte, mas o próprio Cristo, olhando para eles, disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nesse zelo moralista, eles deixaram de olhar para o verdadeiro amor que se relacionava com os pecadores. E por isso, nós precisamos ter o cuidado de não sermos extremamente moralistas como fariseus, em detrimento do amor. Mas perceba ainda comigo, meus irmãos, porque o primeiro amor é uma urgência para a igreja atual. Porque sem o primeiro amor, nós podemos cair também num outro erro, em sermos exímios examinadores dos outros. O texto bíblico, ainda no verso 2, vai dizer: eu sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. A igreja de Éfeso, ela era dedicada, meus irmãos, à teologia e o conhecimento das Escrituras. Aliás, os seus pastores, o apóstolo Paulo, Timóteo e o apóstolo João, foram profundos conhecedores da lei e versados em diversas filosofias. Provavelmente ensinaram tão bem a igreja de Éfeso que não era qualquer pessoa que se engraçava em contar filosofias e fugir da realidade bíblica naquela igreja. A igreja, meus irmãos, ela teve que lidar com missionários itinerantes que entravam e se declaravam e se apresentavam como apóstolos. A igreja teve que se deparar com os nicolaítas, que por conta de ter uma boa eloquência, por falar muito bem, por possuir certas filosofias, queria enganar o povo com essas vãs filosofias. Mas o texto bíblico vai nos dizer que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja bereana, uma igreja que examinava, e o exame era tão preciso, que encontrava as falácias daqueles que chegavam na igreja para enganar a igreja. Meus irmãos, precisamos sempre ter o cuidado com as pessoas que chegam na igreja. Devemos sempre estar atentos e ser zelosos. Devemos examinar cada pessoa sim, analisar o perfil, identificar qual é a intenção do coração dela que está para se achegar na igreja. Precisamos, acima de tudo, estudar e nos dedicar ao conhecimento, e o conhecimento da própria teologia e das Sagradas Escrituras, para sabermos com quem estamos lidando e saber examinar cada pessoa de acordo com a filosofia que ela traz. Palavra de Deus será sempre palavra de Deus. Mas, quando priorizamos a letra ou a teologia em detrimento de quem a teologia estuda, teremos problema. A igreja de Éfeso era uma igreja dedicada ao ensino, estudava teologia, mas ela esqueceu do Deus que tem por essência o amor, e que é o princípio da própria teologia.
Mas perceba ainda comigo, meus irmãos, por quê? O primeiro amor é uma urgência para a igreja atual. Porque o primeiro amor deve ser o canal para todas as atividades que acontecem na igreja. O verso 4 vai dizer: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Meus irmãos, no texto, não vemos Deus condenar a igreja de Éfeso por ela trabalhar bastante. O texto não condena a igreja por ela se preocupar com a moralidade. O texto não condena a igreja por ela ser versada na teologia. O texto não condena a igreja por ela fazer o exame correto das pessoas que chegam na igreja. Aliás, todas essas características são fundamentais para o crescimento sadio da igreja. Mas todas elas precisam estar alinhadas com o fervor do amor a Cristo Jesus. O que Deus condena na igreja de Éfeso é justamente a ausência do primeiro amor. Ela fazia tudo na igreja. E era precisa em tudo que ela fazia. Se tinha que limpar o banco, ela limpava. Se tinha que administrar a igreja, ela administrava. Se tinha que fazer o exame daqueles que estavam chegando, ela fazia. Se tinha que ajudar a igreja financeiramente, ela ajudava. Se tinha que vir para o mutirão, ela vinha para o mutirão. Se tinha que estudar e vir para a escola bíblica dominical, ela era a primeira a estar na escola bíblica dominical. Mas tudo que ela fazia sem amor, fazia sem devoção, fazia sem dedicação a Cristo. Virou apenas um rito. Virou apenas algo dia após dia, mas sem entender o porquê ela estava fazendo aquilo. Sem entender a realidade e a prioridade daquilo que ela estava fazendo. Meus irmãos, nós não trabalhamos porque nós somos ativistas do cristianismo. Nós não trabalhamos porque nós passamos pelo conselho e declaramos trabalhar e ofertar a nossa vida para a igreja. Nós não trabalhamos porque viemos diante da igreja, então dizemos que nós agora fazemos parte dela. Meus irmãos, nós damos o nosso melhor na igreja porque Cristo primeiro deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. É porque Ele nos amou primeiro, que então nós ofertamos o nosso amor no trabalho, na vida da igreja, e para Ele. Hernandes Dias Lopes diz que abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Abandonamos também o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Abandonamos ainda o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. Meus irmãos, precisamos trabalhar com o amor de Cristo. Precisamos trabalhar com esse amor que envolve a vida e a integralidade do ser. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Meus irmãos, será que a realidade da igreja de Éfeso é uma realidade para a igreja atual? Matteo Henry, ele diz: observe que o amor é o distintivo dos discípulos de Cristo. Através disto, ele os conhece. Através disto, eles podem conhecer a si mesmos. E através disto, outros podem conhecê-los. Este é o uniforme de sua família, a característica distintiva de seus discípulos. Certa feita, Jesus estava com os seus discípulos e ele disse: eis que vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Às vezes nós estamos tão frio, tão gelado, ausentes de amor em nossas relações e naquilo que nós fazemos. Às vezes, nós estamos limitados a entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nem sequer nos dedicamos como deveríamos nos dedicar à obra de Cristo. O amor é o distintivo da igreja. É por meio deste amor que somos conduzidos ao trabalho. É por meio deste amor que somos conduzidos ao exame. É por meio deste amor que somos conduzidos ao ensino. É por meio desse amor que estamos aqui. É por meio desse amor que nós nos reunimos para glorificar o nome de Cristo Jesus. Cristo está no meio da igreja. Ele passeia no candelabro entre os crentes e por isso ele pode dar o diagnóstico de cada um de nós. Qual era o pecado da igreja de Éfeso? Ela havia abandonado o primeiro amor. Simon Kistemaker diz que o amor de Deus emana de seu ser, irradiando-se para nós e em nós, que o reconhecemos por meio de Jesus Cristo. A manifestação do amor de Cristo, meus irmãos, precisa irradiar em nós, porque servimos aquele que é por essência o amor. Meus irmãos, precisamos estar sempre vigilantes conosco mesmos, para não vivermos uma vida inteira como um casal que se conhece logo no início, e no início os olhos brilham, o coração chega a sair para fora no primeiro encontro. Quando precisa falar as primeiras palavras para aquela pessoa a quem ele ama,
chega até mesmo se perder nas palavras. E no primeiro encontro, é tudo uma festa. O primeiro andar de mãos dadas, a primeira ida no parque juntos, o primeiro jantar à luz de velas. O amor ainda está borbulhando, fervendo nos corações. Mas pode ser que quando passar o tempo, os anos, esse brilho no olhar, esse fervor no coração, pode vir a se perder. Precisamos estar atentos para não estar vivendo isso em relação à nossa vida como igreja, como Cristo que é o nosso noivo. O diagnóstico de Deus para a igreja de Éfeso era: vocês perderam o primeiro amor. E a palavra do Senhor vai dizer: Éfeso, lembra-te aonde foi a sua queda. Igreja, lembra aonde foi a sua queda. Arrependa-se e volta às primeiras práticas, urgente! Porque eu virei, se você não se arrepender, e tirarei o candelabro do meio de vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche seus olhos. Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Confrontados pela Tua palavra. Ó Deus, e nós queremos Te pedir perdão, ó Pai. Por todas as vezes, Senhor, que nós nos esquecemos das primeiras obras. Da prática, Senhor, do primeiro amor. Talvez, ó Pai, isto não seja a realidade, Senhor, de alguns dos nossos irmãos. Talvez, Senhor, não seja a realidade da igreja em Mesquita. Ó Deus, mas o Senhor tem falado aos nossos corações a respeito desta palavra, para que estejamos atentos, ó Pai. E caso essa seja a realidade, Senhor, nossa, nós Te pedimos, Senhor, perdão, nos ajuda, Senhor, a melhorar, a ter o brilho nos olhos, a sentir o nosso coração quente por esse amor, a viver, Senhor, a alegria dos primeiros encontros que nós tivemos. Nos ajuda, Senhor, porque queremos ser uma igreja que trabalha, uma igreja que estuda, mas acima de tudo, Senhor, uma igreja
que estuda em uma igreja que trabalha, e que isso seja um canal do amor que vem de Ti, ó Pai, para nós. Permeia, Senhor, a nossa vida, as nossas relações, com este amor que vem do Senhor para os nossos corações. É no nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu oro. Amém e amém.